Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse webinar eu vou mostrar para vocês como que a gente inicia um desenho, que isso é parte do nosso curso de ilustração científica. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu pego as medidas do desenho e como é que eu inicio a parte, pelo menos de base da ilustração que eu quero fazer, tá? Esse curso, esse webinar, ele é parte do curso de ilustração científica fornecido pela Beta Analítica, que vai ter tanto na versão online quanto na versão ao vivo, tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos lá para o processo, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma foto de um pássaro, eu peguei um pássaro genérico na internet, tá? Então, assim, eu peguei bem colorido, que é pra gente ver como é que a gente faz para captar as cores e como é que faz pra gente começar a pintar ele de fato. Bom, eu tenho aqui um pássaro, o que eu fiz? Eu tirei as medidas dele com uma espécie de decalque com uma cor, usando uma pincel normal do Photoshop e usando uma cor que não tem nele, como é o vermelho aqui. Isso vai facilitar a gente a visualizar esses limites depois, tá? Aqui agora o que eu faço? Como eu já tenho todas as medidas já tomadas, eu vou retirar esse desenho do fundo, deixar ele aqui no canto só para a gente não se perder, tá? Deixar ele aqui no cantinho. E aqui agora eu tenho todas as medidas. Em uma camada separada, eu vou adicionar aqui uma camada diferente. Vou primeiro colocar esse limite com uma opacidade menor, tá? Só o suficiente para a gente ver e ele não atrapalhar a gente depois. Eu vou criar uma camada nova, que vai ser a camada de cor. Essa cor eu vou pinçar todas as cores do passarinho e colocar elas do lado para me ajudar depois a pintar ele, tá? Como é que eu faço aqui agora? Eu venho, eu vou pinçar aqui agora as cores desse passarinho. Com a tecla I do teclado, eu consigo capturar essa cor. Aqui a gente já pode ver que a cor amarela já está aqui, né? E vou pintar do lado. Aqui vou aumentar um pouco o tamanho desse pincel. E vou só pintar aqui do lado esse amarelo. É só para eu poder ir usando ele de acordo com o que for pintando o passarinho, tá? Isso eu vou fazer para todas as outras cores que eu for usando. Uma das coisas legais aqui, como a gente vai usar bastante essa ferramenta do conta-gotas, a gente pode usar o Alt do teclado. Enquanto você estiver segurando o Alt, ele vai pinçar a cor. Quando você solta, aí ele volta para o pincel. Isso é super útil, vai ser super útil para a gente quando a gente estiver começando a pincelar, a misturar as cores, tá? Uma coisa importante aqui é que a gente também pince o preto e o brilho do preto. Muito embora pareça e seja tentador para a gente achar que sim, o preto o preto não é exatamente preto e o brilho do preto não é exatamente branco. Então isso é importante para a gente não se perder depois, tá? Bom, acho que já tenho todas as cores aqui. Agora o que eu faço? Eu vou nesse limite do passarinho e vou pintando normal, sem me preocupar muito com a precisão dessa pintura. Tá? Bom, que eu fiz na camada errada. Vamos botar aqui na camada certa. Eu vou botar outra camada. E aqui, para eu não me perder, eu vou travar a camada tanto do esboço, quanto da foto real, quanto das cores, tá? E aqui eu desenho em uma camada só. Aí agora eu vou pintando. E uma coisa legal aqui é colocar a camada de esboço sempre para frente, tá? Eu vou colocar essa camada que a gente está desenhando atrás de tudo, porque ela vai facilitar a nossa vida para a gente saber se a gente está pintando no limite correto, tá? Bom, que agora eu vou pintar sem muita preocupação, tá? Sem muita preocupação com a precisão do traço. Aqui agora a parte do pescoço do passarinho é verde. Eu vou usar esse verde aqui que eu já tinha pinçado. Eu poderia estar pinçando agora e fazendo, tá? Mas eu coloquei a paleta ali do lado
porque a gente vai usar ela o tempo todo, principalmente quando a gente estiver misturando as cores, tá? Aí na fronteira ali é um azul. E depois tem um branco, só que não é exatamente branco, tá? É um amarelo bem clarinho, quase branco, tá? Bom, o olho é preto, e o bico também é preto. A parte do brilho eu vou mostrar para vocês já já como é que a gente consegue fazer isso aí, tá? Bom, as asas, a asa, aqui não dá para ver a outra, a asa é verde, então a gente pinça aqui, só que ela não é totalmente verde, ela tem uma parte azul, que é mais ou menos isso aqui, aonde termina essas partes dessas remiges do passarinho. Eu vou pintar normal, sem muito problema de precisão agora. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz a precisão, tá? O azul, que tem uma parte aqui em cima, e a barriga do passarinho inteira, tá? Aqui termina nessa parte e começa verde de novo. E aí eu já coloco o verde no rabo do passarinho, tá? Aqui ficou um intervalo. Não tem problema. Primeiro a gente vai fazer essa parte, depois a gente usa essa parte do intervalo. Aqui essa parte das costas do passarinho é um amarelo bem clarinho, tá? Não é exatamente branco. É um amarelo bem clarinho. E aqui a parte do pescoço do passarinho é esse marrom meio preto. Que a gente vai colocar aqui, tá? Bom, feito isso, não de forma nenhuma ficou bom. Mas agora que a gente vai começar a mexer no passarinho de fato. Vamos começar pelo bico, tá? Aqui no bico, vamos primeiro dar uma olhada aqui como é que é o bico do passarinho. Ele tem uma parte do brilho de cima, ele tem aqui assim um buraquinho, provavelmente deve ser a narina, e aqui em cima também. E aqui na parte de baixo é todo preto, então ele tem essa parte do brilho aqui. Como é que a gente faz isso agora? A gente primeiro vai pintar, fazer a pintura dele completa e depois a gente vai colocar o brilho por cima, tá? E esse brilho por cima a gente vai fazer um degradê que vai ficar bacana no final. Então vamos lá. Primeiro eu vou botar um pincel menor. O pincel aqui tá de 6 pontos, tá bom? Dá pra quebrar um galho. Tô botando na cor errada, aí ajustei aqui pro preto. E aqui agora tem que ser bem preciso, tá? Então tem que fazer no limite certinho do manequim que a gente já capturou. Aí a gente desenha aqui os limites. Essa parte que parece que fica misturando a cor é por causa da camada de cima. Então, não precisa se preocupar com isso não. Aqui é garantido que vai sair tudo preto mesmo. Pronto. Desenhamos o bico do passarinho, já está razoável. Agora o que a gente faz? Agora a gente tem que pinçar a parte de fora do bico do passarinho. E aqui agora entra uma técnica, que a cor já é essa aqui, mas entra agora uma técnica aqui que a gente vai usar uma ferramenta que é a ferramenta de varinha mágica. Essa ferramenta de varinha mágica, ela faz o seguinte, ó. Se você clica na cor, tudo que está na cor fica marcado. E tudo que está no resto fica desmarcado. Então,
se você, por exemplo, faz isso aqui, ele só pinta dentro do limite. Isso é ótimo para a gente não ficar extrapolando o limite do bico do passarinho, tá? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou começar a mexer na opacidade do pincel, tá? Eu sempre boto opacidade ou fluxo. Essa parte de opacidade e fluxo eu explico melhor no curso ao vivo e no gravado. Mas essa parte de opacidade e fluxo eu sempre coloco no mesmo valor, porque isso dá uma atenuada no pincel. E facilita a gente, evita a gente errar mais, tá? Vou botar esse pincel um pouquinho maior, vou botar aqui de 10. E vou pintando aqui. E aí percebam que ele fica com um aspecto como se fosse hidrocor gasto. Que é exatamente assim. Bom, pelo menos assim que eu faço nos meus desenhos, tá? E aí eu vou pintando devagar. E reparem que aquela parte preta, ela dá uma voltinha. Ela vem aqui, ela dá uma voltinha para baixo. E aí ela entra aqui, ó. Tá? Aqui também. E aqui agora para cima, eu pinto tudo normal, não tem problema, tá? Já ensino como é que tira as outras partes. Ok, fiz isso aqui. Aí agora a parte de cima, ela é mais forte, tá? A parte de cima do bico. Só que esse azul, ele é a parte do meio. Ele não vai mudar muito disso aqui, tá? Primeira coisa que então a gente já sabe que a gente vai ter que botar um brilho maior aqui em cima. O que é que eu faço aqui agora? Eu venho com a ferramenta do esfumo, tá? E dou uma atenuada nesse limite aqui, porque esse limite não é muito rígido. Então parece aqui que eu não estou fazendo muita coisa, mas ele dá uma atenuada. Quando você passa várias vezes, ó, ele bota um limite. Só que o limite no bico do passarinho ele é mais intenso. Então eu vou colocar aqui assim um pouco mais intenso e na parte de trás mais atenuado. Tá? O que é que eu faço agora? Vou botar esse azul um pouquinho mais branco e vou passar na parte de cima. Reparem que dificilmente a gente vai usar a cor branca e preta exatamente, tá? Normalmente a gente usa um degradê de outras cores. Aí tá quase lá. Aqui só que eu preciso de uma cor um pouco mais branca. Repare que é quase branco, mas não é branco, tá? E aqui agora eu vou atenuando essas cores. Eu uso aqui agora o esfumo, bem de leve, só para dar uma enganada aqui. Pronto, o bico do passarinho está quase pronto. Agora vamos fazer aquela parte ali do que eu chamo de acidentes, né? Vamos fazer essa parte do nariz, da narina, né? Não nariz necessariamente. E essa parte de cima aqui. Pronto, aí agora dá uma atenuada com o esfumo. Clico na tecla M e cancelo a seleção. Pronto, temos aqui o esboço. Sem tirar o esboço dá pra gente ver direitinho, tá? Deixa eu nomear essa camada de novo pra gente não se perder. Então, se eu tiro o esboço, aí já dá pra ver direitinho. Só que se a gente for reparar aqui, tá com um limite meio esquisito, né? O que a gente faz? A gente vem aqui, pega o esfumo e dá uma passada de leve aqui no canto, tá? Que aí ele some com esse limite meio truncado entre a parte do desenho e a parte do fundo, tá? Aqui, mesma coisa, ó, que eu dou uma suavizada, porque dificilmente a gente vai trabalhar com limites tão certos assim, e ele dá uma pixelada quando se aumenta de tamanho, tá? Então é melhor você ter um limite mais atenuado do que ter um limite tão duro, né? Aqui tem talvez um errinho aqui na hora que eu pincei, e aqui agora a gente conserta, não tem problema não, ó. Deixa bem retinho, bem certinho, tá? Bom, o bico do passarinho tá pronto. Agora o que a gente faz? Agora a gente aqui no bico do passarinho tem duas partezinhas brancas, se a gente for observar ali bem de perto, ó. Se a gente der um zoom aqui, a gente tem essa parte branca aqui e uma parte branca aqui,
que é quase branco, né? Bem mais claro. Bom, a gente vai lá para o bico do passarinho. E agora não precisa selecionar aquela parte lá, né? Porque agora a gente não vai ter tanto problema em pintar a parte de fora. A gente vai selecionar essa cor daqui mais clara. Vai deixar um quase branco ali. E a gente dá essa acentuada aqui. E dá essa acentuada aqui. Certo? Pronto. Temos o bico do passarinho. Muito bom. Tá? Aqui também tem uma clareada, que aí dá um pouco mais de volume, né? E temos o bico do passarinho pronto já. Tá? Que agora a gente dá uma suavizada aqui, uma suavizada aqui e fechou. Pronto. Agora vamos voltar com o esboço e vamos ver esse olho. O olho do passarinho é a mesma cor do bico, tá? Então não precisa pegar outra cor. Eu vou colocar, como é preenchimento, eu vou colocar a opacidade e o fluxo em 100% e vou pintar o olho do passarinho nos limites que eu tinha antes. E aí você pode me dizer que tá passando aqui. O que a gente faz? A gente vai pinçar essa cor e vai ajustar aqui até ficar perfeito. Tá? Vamos tirar o esboço para a gente ver se está tudo certo. Tá meio esquisito ainda. Mas a gente pega aqui, a gente vai ajustando até ficar bem redondinho, tá? Ficou bem redondinho agora. A gente não precisa do esboço mais. A gente vai agora, mesmo esquema do outro. Pinça aqui. E agora a gente tem que fazer o brilho do olho e a parte de fora do olho dele, tá? O brilho a gente faz, o brilho é mais fácil, tá? O brilho a gente pega aqui, essa mesma cor do bico, do brilho do bico. Reparem que é a mesma cor, tanto do brilho do olho quanto do brilho do bico, tá? Porque os dois são preto e a fonte de luz é a mesma, vai ser o mesmo tipo de brilho. Então a gente só pega e pinça em cima. Obviamente você tem que mudar o fluxo. Eu esqueci de mudar. Você muda aqui o fluxo e aí você vai pintando para você não errar no final, tá? Aí vamos ver como é que é esse brilho. Esse brilho ele tem uma parte mais fina atrás e uma parte maior na frente, tá? Aqui eu pego e faço assim, ó. Pronto, a parte maior atrás e a parte menor. A parte maior na frente e a parte menor atrás. E agora ele tem alguns mini acidentes. Vamos tirar essa marcação. Ele tem um mini acidente ali que vai dar a ideia da parte da borda do olho. O que a gente faz? A gente diminui aqui, vamos colocar aqui em 3 pontos. E vamos só colocando... Vamos botar aqui um pouco mais de opacidade, um pouco mais de fluxo. Aqui só fazendo essas bordinhas. Que são próprias do olho dele, tá? São uns detalhinhos assim, mas que vão fazer diferença depois quando a gente olhar o desenho no final. A ideia é a gente ficar orgulhoso do trabalho, tá? E não é um trabalho difícil. Tá? É um trabalho bastante simples, na real. Eu aposto que todos vocês aí já sabem fazer coisa muito mais difícil do que isso. Isso aí eu garanto 100%. Tá? Beleza, dei a ideia aqui. Até mesmo aqui a foto ela não dá muita definição pra gente, né? Então a gente sabe que tem um pouco na frente e um pouco no fundo. Às vezes, gente, quando a gente está desenhando, a gente precisa
muitas vezes colocar uns detalhes que não tem na foto original, porque o nosso desenho sai com uma qualidade muito maior do que o original, tá? Então boa parte das vezes a foto granula quando você aumenta e você tem que completar esses dados e aí que entra a parte do seu conhecimento científico do grupo que você está fazendo, tá? Em geral, eu não sou passarinhólogo, tá? Não trabalho com aves, mas algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, que essa borda do olho dele ela é toda ondulada, né? Se essa borda é ondulada, você tem que dar essa ideia também, essa ideia de entrância. Então, se você consegue dar essa ideia, na hora que você dá o zoom out, o olho parece que está perfeito, tá? Então não precisa se preocupar muito com isso. Agora vamos voltar aqui com o esboço e vamos ver essa cabeça. Aqui está sobrando bastante, como se fosse a tinta, tá? Aqui está sobrando bastante tinta e na parte de cima está faltando tinta. O que a gente faz? A gente pinça essa cor, tá? Pinça essa cor e aí vamos apagar essa parte daqui da frente. Parte excedente daqui da frente. E vamos completar essa parte daqui de trás. A gente vai tirando o esboço e colocando para ver se a gente está desenhando, ver se está fazendo certo, tá? Porque o esboço ele dá uma enganada na gente. Vem aqui. Vamos ajeitando aqui essa parte. Ali sobrou um pouco. Aqui está faltando um pouco, porque se é preenchimento, a opacidade e o fluxo tem que estar 100%. Tira o esboço e vamos vendo. Tá quase ok. Pronto. Aqui fechou, tá? Agora vamos ver essa parte daqui. Essa parte daqui ele tem como se fosse uma dobrinha para frente, né? O que a gente faz aqui agora? A gente pega essa parte marrom e a gente completa essa parte aqui. E não se preocupe com o limite muito bem definido, tá? Porque tem técnica para a gente deixar esse limite mais suave, deixar ele mais natural. A gente ajeita aqui. Coloca aqui tudo certinho. Vou botar esse pincel um pouco maior. E aí vamos pintar essa cor aqui até embaixo. Não, de novo, não se preocupe com o limite bem definido. Esse limite a gente suaviza depois, tá? Aqui agora, esse limite extrapolou um pouco aqui. Ele extrapolou tanto para o azul quanto para o verde. Não tem problema. A gente pega aqui, a gente pinta aqui a parte de verde que ele extrapolou e pinta de azul a parte que ele extrapolou. Extrapolou um pouco para o amarelo também. A gente vem aqui e ajeita certinho. Nessa parte daqui, como a gente vai suavizar depois, não precisa ser muito Caxias para isso não, tá? A gente pode, só garante que todos os lugares tem cor. Porque se tiver o branco no meio, ele embanana a gente depois. Aqui agora a gente pintou de verde e acho que fechou. Tá? Gente, uma coisa que é bacana para a gente fazer e a gente não se perder nas cores, principalmente com cores claras, é a gente usar a gente mudar a cor do fundo do desenho, tá? Vamos aqui nessa camada de baixo e isso nem sempre é útil, tá? Mas para o nosso caso aqui, como a gente tem cores claras, vamos colocar aqui um cinza ou um cinza claro assim. O ideal é o cinza 18%, tá? Só que a gente não tem muito precisão para pegar o cinza 18% aqui. Então a gente pega um cinza que a gente acha que dá contraste e pinta o fundo com a ferramenta do balde de tinta. Aqui a gente já vê que ficou uma parte sem pintar, tá? Aí
Agora a gente trava o fundo para a gente não poder pintar mais. E aí a gente pega, vamos agora completar essa cor mais clara, que é quase branco. Vamos completar ela aqui no limite dela, tá? Pronto. Aí a gente apaga aqui a parte excedente. Vamos apagar logo aqui, que a gente já faz a cabeça logo toda de vez. Vamos tirar o esboço para ver se a gente está fazendo certo. Acho que sim, acho que está tudo certo. E, bom, por enquanto aqui é isso. Tá tudo certinho agora, tá? Aqui tá faltando um pouco de branco. Vamos dar esse grau aqui. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos voltar para o nosso objetivo. Se a gente for observar aqui, as penas do passarinho elas estão pegando um sentido muito claro no sentido olho, pescoço, tá? É como se a pena estivesse fazendo assim, tá? Ela tá vindo do centro e indo para trás. E essa mistura a gente tem que refletir no nosso desenho, tá? O que a gente faz aqui agora? Para a gente garantir que a gente vai misturar as cores certas, o que a gente faz? A gente pega aqui, tem uma ferramenta aqui que é como se fosse um tabuleiro de dama aqui na camada, tá? Se a gente clica, a gente trava essa camada no sentido de a gente não consegue pintar nada fora dela, mas consegue pintar dentro. Ou seja, ela só pinta em cima daquilo que tem conteúdo na camada. O que na camada não tem pixel pintado, ela não considera, tá? Isso é ótimo para a gente conseguir otimizar o tempo e a gente conseguir fazer esse desenho com mais facilidade. Bom, aqui o pescoço do passarinho ele tem um degradê de laranja, tá vendo? E esse laranja mistura meio com marrom daqui, tá? Eu poderia produzir esse laranja ou posso simplesmente vir aqui e pintar, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Para pintar esse degradê, eu vou aumentar um pouco o pincel e eu vou diminuir a dureza do pincel, porque aí eu consigo pintar assim, ó, tá? Aí, ao mesmo tempo, eu vou colocar a opacidade, o fluxo bem lá embaixo, perto de 10%. E aí eu venho aqui exatamente onde é que tá, que é mais ou menos uma sombra, né? Ele tem aqui um pouco em cima do olho e mais na parte de baixo do queixo. Então vamos ver aqui, a gente vai pintando aqui, parece que não está fazendo nada, mas se você passa várias vezes, o degradê começa a aparecer no pescoço do passarinho, tá? Então a ideia é essa mesma, a ideia é a gente conseguir aqui garantir que a gente não vai pintar outra coisa que não seja o nosso desenho, tá? Porque se pintar o fundo depois tem que voltar apagando e dá um trabalho danado. E assim, se o programa já oferece pra gente uma alternativa, por que não usar, né? E aí a gente vamos baixar aqui agora um pouquinho e vamos colocar um fluxo e opacidade um pouco maior, de 20%. Vamos lá. Aqui agora, para a gente ter um pouco mais de precisão, para a gente colocar um pouco de volume nesse pescoço dele, tá? Lembre-se, gente, aqui o passarinho ele é coberto de pena. E pena, para nível de ilustração, é muito parecido com pelo, tá? Por mais que a estrutura real seja diferente. E se é parecido com pelo, ele tem que ter partes claras e partes escuras e ele naturalmente não é penteado, tá? Então ele é meio bagunçadinho e é essa a impressão que a gente quer dar para o nosso desenho. Então o desenho arrumadinho demais não soa natural, fica muito artificializado, tá? Então se a gente coloca aqui, ele já dá uma ideia parecendo pelo, né? É esse tipo de textura que a gente quer, tá? Pelo e pena é muito parecido. Então aqui a gente conseguiu colocar aqui um pouco mais escuro. Vamos agora colocar um pouco mais escuro, esse laranja. A gente bota o tamanho do pincel menor, vou colocar aqui em 6. E aí a gente vai botando mais pontualmente aqui umas partes mais escuras, tá?
Aqui, gente, se a gente for observar, parece que eu não estou fazendo nada, ó. Mas se eu dar um zoom aqui para vocês, ó, dá para ver aqui certinho que eu meio que vou fazendo uns pelos, né? Isso aqui serve para a gente aumentar a textura, né? Quanto mais escuro eu coloco, significa que aquela parte mais profunda é. Se eu boto mais claro, essa parte é mais rasa, porque está recebendo mais luz. Então, se eu misturo as duas, se eu vou botando as partes escuras e as partes mais claras, você vai tendo o efeito de textura, né? Vai tendo efeito de como se fossem uns pelinhos no lugar, né? É bem isso que a gente quer mesmo. Se a gente for observar aqui, ele é bem isso também, ó. Nessa parte aqui de baixo, o laranja é mais escuro. Então, o que a gente faz? Depois que a gente fez isso daqui, a gente vai no Back to the Basics. A gente vem, bota aqui um pincel maior, a camada já está travada, a gente baixa aqui a opacidade e o fluxo e a gente vem aqui escurecendo essa parte, tá? Aqui eu acho que eu baixei a opacidade demais. E aqui é um pouco mais escuro. Ah, mas é laranja. Não tem problema. A gente bota aqui um pouco mais laranja. E se a gente vai passando aqui, ele vai ajustando isso aqui pra gente quase que por automático. Tá? Eu entrei aqui um pouco nessa cor, mas eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente mistura isso daqui para dar a característica de pelo. Né? Que é essa ideia que a gente quer. Bom, finalizado aqui, agora só tem essa parte de cima do olho, que também tem um pouquinho do laranja. O que a gente faz aqui agora? A gente pega esse laranja, a gente vai colocar menor aqui, porque a superfície é menor. E a gente vai... Eu esqueci de botar o laranja nas cores lá, mas tudo bem. Aqui, pinçou laranja, eu venho aqui agora e coloco essa parte daqui. Como se fosse uma nuvem, tá? Não tem problema não. Depois a gente faz o mesmo esquema que a gente fez ali no pescoço. Tá? Vem aqui. Aí agora, pincel menor. Opacidade um pouquinho menor. E a cor mais escura. E agora, a opacidade maior, aliás. Opacidade um pouco maior. E a gente vai abaixando aqui um pouco. Vou deixar o pincel menor ainda. Vou deixar aqui em 5. Aqui a gente pode continuar deixando travado lá, não tem problema nenhum, tá? Aqui é um dos lugares no passarinho que a gente vai ver que a gente não tem informação de textura desse lugar. Se a gente for olhar na foto original, essa informação aqui não existe, tá? Então a gente vai ter que usar o que a gente sabe do passarinho e ir completando, tá? Mas não se preocupe, não tem nada demais. Lembra sempre, pelo e pena para ilustração é a mesma coisa. Não se preocupe. Então o jeito de fazer é muito parecido. Pronto, temos aqui agora já a cabeça do passarinho, já está bem legal já, tá? Para o que a gente quer aqui com o webinar já tá, vocês chegarem nesse ponto aqui, vocês já tem o passarinho pronto, o resto é só paciência. Lembra que ilustração é uma das coisas mais fáceis que tem, mas não é das mais rápidas não. Então, é paciência e fazendo devagarzinho que não tem problema. Uma alternativa aqui, gente, para quem gostar, eu não gosto muito de fazer isso não, mas para quem gostar, é colocar cada elemento desse, por exemplo, olho e bico, em camadas diferentes, tá? Porque aí você trava as outras camadas e você mexe só nessa. Pode fazer, não tem diferença não. Eu só, pessoalmente, eu não faço por preguiça mesmo. Mas quem quiser fazer, fica à vontade, é até mais fácil. Bom, estou ajeitando aqui agora.
E aí eu começo a ver que aqui assim, nessa parte aqui, nessa parte aqui é mais claro e aqui é o laranja mais escuro, tá? Então, aqui assim eu tenho que deixar uma cor mais escura do que aqui, porque essa cor daqui é a cor de cima da cabeça. Então eu venho colocando mais esse pelinho mais escuro na testa do passarinho, tá? Aí, ó, aqui já estou conseguindo uma textura bem legal. Lembre-se sempre que a gente vai passando cada traço que eu passo aqui é como se fosse um pelinho. E o pelinho, naturalmente, eles não são muito arrumados não, tá? Eles são bem bagunçados, inclusive. Então, o ideal aqui é a gente ir passando esses pelinhos mais bagunçados, tá? Eu já vou mostrar para vocês uma alternativa de usar sempre a mesma cor do pincel e a gente conseguir fazer esses tons diferentes. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouquinho. Bom, aqui eu tenho que colocar uns pelinhos meio para fora, porque justamente por isso, né? Não são exatamente arrumados, né? Eu vou colocar uns pelinhos aqui para fora e daqui a pouco eu ensino para vocês como é que faz esse pelo meio que automático, tá? Não fica a melhor coisa do mundo, mas come um tempo danado e às vezes é útil. Então aqui eu fiz a parte mais escura. Se a gente olhar, botar de longe, a gente vê que tem uma parte mais escura aqui na frente e uma parte mais clara aqui. Vamos botar aqui no mesmo tamanho que o passarinho tá ali, ó. A gente já tem isso aqui, tá? Já tem esse efeito. Agora a gente vai mexer nessa mistura aqui para depois a gente começar a colocar as peninhas de finalização da cabeça, tá? Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente vai fazer um pincel novo. E esse pincel eu recomendo que vocês, quando forem desenhar, vocês guardem, porque ele é bastante útil, tá? O que eu faço aqui agora? Com o mouse, tá? Esquece pincel agora, tá? Com o mouse, eu vou vir aqui e vou colocar um tamanho aqui maior, 20, tá? Vou colocar a dureza no máximo para eu ter esse efeito, tá? Vou botar aqui, ó, ter exatamente esse efeito, certo? A opacidade e o fluxo, eu vou deixar eles no máximo. Para eu ter um carimbo. Como se fosse um carimbo, tá? O que eu faço aqui agora? Eu vou criar 3 pincéis. Eu vou criar um mais denso, um menos denso e um quase nada denso, tá? Vou botar aqui Vou fazer umas bolinhas. Meio separadas aqui. Esse aqui vai ser o mais denso. Aí esse daqui vai ser o menos denso. E esse aqui vai ser o quase nada denso. Tá? Beleza. Tecla M do teclado, eu vou abrir aqui a parte de selecionar. Eu venho aqui, circulo tudo. Aí eu venho em editar, definir para definição de pincel. E aí eu vou colocar aqui pelo denso. Vou botar pelo mais, que é o mais denso. Pronto. Agora eu tenho um pincel que é essa mamito. Aqui teve um problema que eu preciso tirar o fundo, tá? Porque senão aqui ele fez para mim um fundo também, tá? De novo, mesma coisa. M, venho aqui, seleciono, desmarco o fundo, tá? Não faz o mesmo erro que eu fiz. Criar a definição de pincel, aí pelo mais. Pronto. Agora eu tenho isso aqui, ó. Se eu desmarco aqui, agora eu tenho esse efeito, ó. Esse efeito, ó. Mas ainda tá só bolinha. Não tem problema. Eu vou vir aqui. Eu venho aqui na definição dos pincéis. E aqui agora eu vou ter uma série de coisas aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é diminuir o espaçamento até nada, sabe? O mínimo possível. Eu vou vir na dinâmica do pincel, para quem está usando mesa digitalizadora, obviamente. E venho aqui pressão da caneta. E aí ele vai ficar assim.
tá? Aí, quando eu for fazer, ele vai ficar assim. Só que ainda não tá bom, não tá bonito. Mas isso daqui vai ser bastante útil pra gente misturar as cores, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. É isso aqui mesmo, sem muito problema, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Venho aqui editar, pré-definição do pincel, pelo médio. E vou vir aqui. Minto, venho aqui, tem que ajustar aqui primeiro. Aí venho na pré-definição do pincel, na ponta do pincel eu boto aqui o espaçamento 0. E na dinâmica da forma eu coloco na pressão da caneta. Tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o terceiro, que é o pelo mais suave. É pelo menos. Vem aqui agora, ferramenta na ponta do pincel menos, dinâmica da forma, pressão da caneta. Pronto. Agora eu posso apagar isso aqui tudo. Não tem problema nenhum. Porque agora eu já tenho meus 3 pincéis. Como é que eu acesso esses pincéis agora? Se eu tenho aqui a ferramenta do brush, eu venho aqui, eles já estão aqui, ó. Já estão aqui, tá? Então, já dá para usar tranquilamente, sem muito problema, tá? Já tinha aqui outros, mas esse daí pra gente vai ser útil agora. Eu esqueci de salvar. Então, vem aqui, de novo. Pincel mais, dinâmica da forma, pressão da caneta, ok. Pronto, salvou, tá? Pincel médio, vou salvar também o pincel mais. Vou salvar aqui as definições. Aqui na dinâmica da forma, pressão da caneta. Aí eu venho e adiciono aqui, pincel mais 1. Pronto. Só que está nesse tamanho gigante. Aí eu venho e diminuo ele para um tamanho que funcione, tá? Isso aqui a gente vai usar para quê, gente? A gente vai usar com essa ferramenta daqui, que é um dedinho, tá? Essa ferramenta do dedinho, a gente pode pegar o pincel grande aqui e a gente vai misturar essas cores aqui. Eu vou colocar essa opacidade do eu acho que tá tudo certo, tá tudo certo. Aí a gente vai pegar a camada, vai travar a camada de novo, tá? Com esse travamento para a gente não pintar fora dela. E a gente vai usar o dedinho. E a resistência aqui eu vou colocar mais ou menos 50%, tá? Entre 40% e 50%. Vou selecionar o pincel que eu quero. Tá, ok. Estou entendendo já qual é a sua. Ele não salvou como sendo para o dedinho. Vamos lá de novo. Espaçamento mínimo, dinâmica da forma, pressão da caneta. Ok. E aí agora... Pronto. Agora para o dedinho eu já tenho aqui uma ferramenta. Isso daqui, gente, serve para vocês usarem para sempre, tá? E aí aqui eu venho e vou misturando essas cores aqui, ó. Reparem que é como se eu passasse o dedo. Só que eu tô passando o dedo, vou botar aqui um pouco maior para vocês verem. Vou botar aqui, tô passando aqui, é como se eu estivesse passando o dedo, só que várias vezes ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é ótimo pra gente misturar essas cores. Que aí elas vão ficar bem suaves quando a gente terminar. Então eu vou pegar aqui, passo assim, tá? E volto. Vou e volto. E vou meio que cruzando elas, tá? Fazendo uma achurazinha. Achura eu explico mais detalhe lá no curso, tá, gente? Mas a gente vem aqui, vem misturando e reparem que se a gente passar para fora,
Se a gente passar para dentro, ele vai puxando coisas de fora, que não é nada, para dentro, tá? Não é isso que a gente quer. Então, quando chegar perto do limite, a gente vai só no sentido para fora, tá? Justamente para evitar isso. Aí a gente vem aqui, ajeita aqui, dá essa mistura. Só que se a gente for olhar lá na foto original, a parte está de dentro para fora, tá? Parece estar no sentido assim, como se fosse saindo do olho e indo nessa direção. Aí a gente vai colocar ao contrário aqui, tá? Justamente para ele misturar melhor. Deixa eu botar um pouco mais de resistência porque tá muito pouco. Aqui, pronto. Aí tá? A gente faz aqui nesse sentido aqui, tá? Aí mistura aqui o verde também, mistura o marrom também, porque o marrom lá também tá misturado. Aí a gente mistura aqui, todo mundo. E que agora a gente começa a colocar bem de leve. A gente vai colocando a parte... essa mistura na base da cor, tá? Justamente para não ficar esses traços muito marcados. Aí agora vamos misturar essa daqui e a gente já passa para a próxima parte, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar a cabeça. E aqui a gente vai passando aqui bem de levinho, ó. Só para misturar essas cores aqui. Para tirar aquele limite chapado que a gente tinha feito, tá? Fez aqui, misturou bem levinho. Aí vem aqui, tira esse limite também chapado daqui. Dá um... Passa por cima. Aí, ó, já tá bem legal, tá? Aqui ficou um pouquinho de nada sem cor, tá? O que eu faço aqui agora? Eu vou destravar a camada, eu vou ir na ferramenta de brush normal, tá? No brush normal. Esse não é o brush normal. Enfim. Aí eu venho aqui agora no brush normal, a gente seleciona o pincel e a gente vai ajustar esse pincel de acordo com o que a gente vai precisar, tá? No caso daqui, eu já tenho um pincel já salvo, então eu vou botar aqui uns 10 pontos para só pintar essa partezinha daqui. E a gente já vai misturar ela, tá? Travei de novo ali. Eu venho aqui agora. Vou com o dedinho. E ó. Vou misturando. De novo, tá? Bem simples. Sem muito problema. Venho aqui. Misturando bem devagar. Vamos diminuir um pouco esse pincel, que tá muito grande. Vou botar aqui 10 pontos. Só para pegar esses pelinhos mais perto daqui. Lembra que aqui agora eu não olho muito para a referência, porque nessa parte na referência não vai ter a resolução que eu preciso. Então eu vou só fazendo o mínimo aqui e vendo do jeito que eu acho que tem que ser, tá? Se eu botar lá na referência, ó, a gente não tem muito esse dado, tá? Então, a gente sabe que aqui, por exemplo, agora é nesse sentido, para baixo, tá? Só que aqui para baixo, o limite já acabou aqui. A gente vai e passa para cima, não tem problema, é a mesma coisa.
tá? Vamos ver aqui no esboço como é que estamos. É isso mesmo, ó. Aqui assim, aqui ainda tem um verdinho aqui que mistura ali também, tá? Esse verdinho vai ser aqui. Então, vamos consertar essa cor aqui agora. A gente vem aqui. Tá tudo certo? Tudo certo. Vem aqui e vamos agitar esse verdinho aqui, ó. E pinça aqui e bota aqui. Aqui já é azul, aqui não é verde. Então aqui, ó. Pronto, pintou. Agora eu travo de novo e vamos lá com o dedinho de novo e vamos misturando essas cores aqui. Aqui é muito mais misturado o amarelo do que o verde em si, tá? Então aqui talvez seja jogo a gente pintar com amarelo aqui mesmo, tá? Então só ir pintando aqui. O verde a gente empurra para baixo aqui, para ele não interferir nesse limite. Aqui nessa parte rola um amarelo também. A gente vai pegar aqui e vai passar aqui alguns traços do amarelo, tá? Não precisa se preocupar com essa parte que ficou feio não, porque aqui agora a gente vai consertar, ó. A gente vai vir aqui e vai consertando. Aqui agora a mesma coisa, vamos tirar o esboço aqui para a gente ver como é que tá indo. Tá ficando legal? Aqui agora a gente passa aqui e já já eu mostro para vocês como é que a gente elimina esse verde que ainda está interferindo ali, tá? Porque isso aqui não é a parte final não. Aí a gente ajeita aqui, vamos ver lá na referência como é que é. Aqui é misturado o verde e o marrom, tá? E o marrom ali vira preto. Ótimo, a gente já vai resolver isso, tá? Vamos ajeitando aqui. A gente ajeita aqui o verde e o marrom, que eles são misturados. Aqui eu não vou usar mais esse limite ali, porque o limite ali ele estava forçando a barra de ficar uns buracos aqui, tá vendo? Se eu passo aqui agora, o buraco desaparece, ó. Se eu passo aqui agora, o buraco desaparece. Então aquela ferramenta ali é muito boa quando você vai desenhar limites do desenho, tá? Quando você vai desenhar a parte interior, pode destravar ela porque ela vai atrapalhar no final. Aqui fizemos a fusão das cores direitinho. Aqui embaixo também. Aqui eu acho que ainda está meio puxado. Então eu vou puxar a parte de fora para dentro para jogar um pouco mais desse laranja dentro do marrom. Tá? Para ficar ainda mais suave esse limite. Lembrando, gente, aqui, ó, se a gente pega o sentido das penas vêm nesse sentido aqui, tá? Se ela vem nesse sentido aqui, aqui ela vai fazer uma curva. Então aqui eu posso colocar essas penas nesse sentido, ó. Aí dá uma textura bacana pro passarinho no final. Pronto, quase ajeitado. Pronto, acho que ficou legal, acho que ficou bacana.
Agora o que eu faço aqui? Eu vou voltando, vou pegar agora essas cores que eu usei aqui, o mesmo esquema que eu usei aqui, eu vou usar aqui e vou usar na parte do resto da cabeça do passarinho, tá? O que eu faço aqui? Pinço a cor, ou pinço a cor aqui, lembra que era esse marrom aqui, tá? Esse marrom aqui já come um espaço pra gente, e a gente vem aqui e ajeita para ele virar aquele marronzinho ali. Vou botar aqui uma textura de 5. E opacidade aqui em 20% mais ou menos. E aí a gente vamos pegando para fazer aqui. Vou botar um pouco mais, vou botar 35 e 35. E agora a gente vai misturar as cores de fato, né? A gente vai colocar essas cores aqui agora, um pouco uma mais dentro da outra. Que aí sim a gente vai ter a mistura real. Lembrando, gente, na natureza dificilmente você vai ter limites de cores muito bem definidos, tá? Então, o ideal aqui é a gente sair colocando, mesmo essa parte que a gente puxou, os limites ainda estão muito bem definidos. Então, uma cor sobrepõe a outra normalmente. A gente faz isso, a gente começa a colocar mais naturalidade no desenho. Coloca aqui, por mais que a gente coloque o preto depois, tá? O preto vai vir já já, mas a gente já mistura aqui, que já vai ficando mais bonito, tá? Mistura aqui e vamos agora, como essa cor aqui, se a gente for olhar aqui na referência, essas cores aqui elas se misturam bastante aqui, né? E aqui tem um verde parecido com esse. Então a gente faz a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai pinçando essas cores e vai colocando umas dentro da outra. A gente pode inclusive usar o pincel que a gente acabou de fazer, tá? Vamos colocar ele aqui em 10 pontos. Ó. E aqui a gente vai colocando uma cor dentro da outra, tá? Esse azul, nesse aqui, ele é mais fraco. Vamos botar menos opacidade, menos fluxo. Esse azul aqui ele é mais fraco do que o branco. Então a gente coloca o azul meio como sendo secundário. Ficou muito pouco aqui. E aqui, lembra, o Alt, a gente vai pinçando as cores e a gente vai misturando elas, tá? Aqui nesse meio a gente vai ter cores novas, tá? E é ótimo isso, que a gente vai ter nessas cores novas e a gente não vai precisando pegar lá na nossa paleta que a gente fez no começo. A gente vai ajustando aqui e vai misturando essas cores, tá? Vou botar aqui um pouco maior. Vou botar aqui de 20. Pronto. Olha que bonito que fica. Que agora a gente faz a mesma coisa, a gente vai misturando essas cores aqui.
E aí, se vocês forem reparando, a gente vai ficando mais... Ele não tem a mesma qualidade de fazer 1 a 1, né? Mas já come um tempo danado, né? A gente já não precisa fazer tantas vezes igual a gente fez antes. Já facilita. A gente pega aqui agora, vamos misturar aqui, botar um pouco mais de verde. Vou botar um verde um pouco mais escuro aqui, para dar um pouco mais de textura. Pronto. Agora não tem muito jeito. Agora é a parte da paciência e da força de vontade em ficar fazendo os tracinhos, né? Porque senão fica muito artificial, por mais que coma tempo, né? Então a gente bota aqui 5 pontos. O fluxo ali já tá no jeito. A gente vai aqui agora e misturando essas cores da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Aqui, gente, lembra que a gente tinha um verdinho aqui, né? Uma cor parecendo um verdinho. Então a gente dá uma tapeada aqui, que é um verde muito de leve, né? Então não adianta a gente ficar colocando aqui muita coisa. A gente vem aqui, dá um jeito, e a gente pode continuar usando o dedinho também. Não tem problema. Fica sempre oscilando entre o pincel e o dedinho. Vamos agora dar um pouco mais de textura aqui. Vamos colocar um pouco mais de fluxo, um pouco mais de opacidade. E vamos botar aqui um pincel um pouco menor. Pronto. Aí agora a gente tem um desenho na qualidade que a gente quer. Que agora essa mistura aqui a gente vai fazendo aqui e bota um azul também mais escuro, que é para dar a ideia de profundidade. Lembra, profundidade, traços mais escuros, proximidade, traços mais claros. Então tudo que está por cima fica mais claro, tudo que está por baixo fica mais escuro. Aqui eu não preciso selecionar um verde mais escuro, porque esse aqui já tem, mas eu vou botar aqui um verde mais escuro, só para dar essa ideia de profundidade. Reparem que aqui já está bem misturado, né? As cores aqui já estão bem misturadas. Olha que bonito que já está ficando, né? Aqui a gente já tem uma parte razoável já pronta, né? Que não precisa fazer mais muita coisa não. Aqui agora a gente precisa misturar, tá? Então vamos colocar aqui esse azul mais escuro e o branco. Essa parte do branco a gente tem que misturar mais com o azul, tá? Porque ela está muito pouco misturada. Então a gente dá uma caprichada mais aqui. Lembre-se, gente, a ilustração científica, o objetivo dela não é a gente fazer igual a foto. Porque se for para fazer igual a foto, tem a foto, tá? A ideia da ilustração científica é a gente mostrar coisas que a foto não consegue mostrar. E aí vai do seu gosto. Se você é mais um artista, uma pessoa que gosta mais de pintar isso por arte, por esse objetivo mais nobre, assim, eu gosto de retratar a natureza e tal. Aí é que a fotografia não vai substituir mesmo, né? Porque aí envolve o sentimento do autor, envolve uma série de coisas. Agora,
se você objetivo é mais técnico, como é o meu, por exemplo, porque eu não sou um bom artista, eu sou mais técnico, o objetivo é você mostrar coisas que você não vai ver naturalmente, tá? Então, você não vai ver com a foto, de jeito nenhum. Então, a ideia não é uma substituir a outra. A ideia é uma se complementar a outra. Então, assim, às vezes a gente olha a referência e a gente larga a referência de mão, igual eu larguei aqui agora, e vou fazendo do jeito que eu acho que deve ser para o meu objetivo. No caso aqui, o objetivo é só mostrar para vocês como é que faz. Mas o objetivo pode ser o objetivo de mostrar uma estrutura. E aí não tem foto que consiga, tá? Aí você tem que caprichar na parte científica mesmo, né? Aí a parte do artista vai embora. Aí a parte mais do ilustrador, tá? Vamos colocar aqui um pouco mais desse verde escuro para misturar aqui legal, para dar uma profundidade nessa parte clara aqui, ó. A gente passa, quando a gente vai passar, eu quero uma escurecida na parte clara para dar profundidade, a gente passa os traços mais afastados um do outro, tá? Se a gente passar todos eles junto um do outro, um passa por cima do branco e aí você não vê mais nada. Então, você vai passando um pouco mais longe assim, aí vai dando a ideia de que tem algumas estruturas por baixo dessa estrutura branca, tá? Se a gente for reparar aqui. E aí dá a ideia de textura, que a textura nada mais é do que uma parte em cima, uma parte embaixo, que você vê as duas de jeitos diferentes. Então, é só... Se você consegue reproduzir isso na ilustração, no final o resultado fica bem interessante. Aqui, essa parte está enjoada para misturar. O que eu faço? Mãozinha, aqui ó, e passo de novo. Se eu passar a mãozinha nos traços pequenos que eu já fiz, aí fica com a qualidade bem bacana, porque fica com a qualidade do pelo ceroso, né? Aquele pelo que é mais colado no outro, né? Que no caso pelo ceroso, pena cerosa, né? No caso é passarinho. Mas é a mesma coisa, pelo menos para fins ilustrativos. Então aqui dá esse aspecto mais que tá como se eles estivessem aglomerados, né? E aí fica um resultado bem legal, tá? Vamos continuar aqui agora com o pelo as penas da cabeça do passarinho e vamos colocar aqui agora a luz. Repara que essa parte está mais clara, essa parte está mais escura, então a luz deve estar vindo de cima para baixo. A gente dá para ver também pelo brilho do olho. Então aqui tem que ser mais claro e aqui tem que ser mais escuro. Então o que eu faço? Aqui agora eu vou pinçando, botando as peninhas bem mais claras do que no resto. E vou passando os traços mais afastados um do outro também, para dar exatamente essa ideia de que eu estou começando do claro e estou vindo para o escuro, tá? Então, reparem a ideia. Ó, aqui ficou já mais claro, ficou o degradê aqui do azul, ficou o degradê do branco, já está ficando bem legal. E aí, aqui vai terminando a luz. Quando a luz vai terminando, que vai entrando na parte escura do passarinho, eu vou deixando os traços ainda mais afastados, tá? Por quê? Porque aqui agora eu vou entrar com o traço mais escuro. Vou começando a entrar aqui agora com os traços mais escuros, até eu chegar nessa parte aqui que os traços já estão mais densos, tá? Se eu pego aqui agora, eu passo a mãozinha, ó, vai deixando o aspecto do pelo ceroso, né? Que é isso, esse é o resultado final que a gente quer, tá? Mas vamos aqui nas peninhas. Normais. Vamos habilitar o fundo para a gente ver como é que tá ficando. Quando a gente habilita o fundo, parece que ele dá uma contrastada melhor para o nosso olho, né? A gente enxerga melhor o resultado. E isso é ótimo para a gente saber se a gente está fazendo direito ou se a gente não está, né? Lembrando que aqui a gente erra o tempo inteiro, tá, gente? A gente não acerta, não. Mas, na verdade, a gente erra e conserta os erros. Quanto mais erros você conseguir consertar, melhor o desenho fica. Tá? Aqui já está mais claro. Eu vou botar um verdinho mais claro.
aqui, vou botar um verdinho quase branco aqui, só para começar a finalizar esse brilho. Aí, ó, vai ficando bem bacana. Mas lembra, com os traços separados. Não coloca os traços muito juntos, porque senão não fica legal. E lembra, gente, o traço você não termina assim. Termina e começa o traço, tá? O traço é batendo, assim, ó. Você tem que começar o traço mais fraco, com a força na tela ou na mesa e tal. E no meio do traço tem que estar mais forte e no final do traço tem que estar mais fraco. Porque isso vai dar a ideia de continuidade, né? Se você coloca os traços muito marcados, você pode até desenhar assim. Não vejo tanto problema. Mas isso é muito útil para algumas coisas. Para você retratar estruturas como pena e pelo que começam fino e terminam fino, não é uma boa ideia, tá? Vai ficar muito marcado. Dependendo do que você quer, pode até ser útil. No caso aqui, eu prefiro não. Eu prefiro botar todo mundo já mais parecendo real mesmo, tá? Aqui agora, a gente já tá terminando. Aí falta essa parte escura daqui, né? O que eu faço? Eu nunca seleciono preto de cara. Eu vou selecionar uma cor dessa bem mais escura. E aí eu venho e vou colocar aquele pincel batuta que a gente acabou de fazer e aumento o tamanho dele. Foi muito. Acho que uns 15, 20, tá bom. Tá bom. E aí venho aqui, ó, e dou essa pinceladinha aqui para dar essa escurecida. Reparem que aqui, olha essa parte daqui, já ficou bem bacana, né? Parece que tem uma luz batendo diferente, sabe? Fica bem bonito. Extrapola um pouco, não tem problema, porque não é nada definido, né, nessas coisas, não tem estruturas muito bem definidas. Aqui agora eu volto para o pincel que estava antes. Vou botar aqui um 5 e opacidade de fluxo lá embaixo, tá? E vou pintando dessa mesma cor. Aqui ficou o fluxo muito baixo. Vou deixar bem escuro aqui. Não vou deixar totalmente preto, porque como essa parte daqui de baixo é um degradê, dificilmente aquele em cima vai ser preto, preto, preto mesmo, né? O preto zero, né? Como a gente chama. Não tem... Dificilmente, né, na natureza você vai ter um preto zero. Até mesmo porque a luz, ela vai ter cor e ela vai botar nesse preto um azulado, um avermelhado. Então, dificilmente a gente vai ter essa cor muito enfática nos desenhos da gente, tá? Aqui eu tô colocando essa parte mais misturada aqui, porque aqui rolava um degradê lá na referência, né? Então provavelmente isso aqui deve ser uma característica do bicho de misturar essas cores de pena, né? Então a gente coloca aqui, vê essa parte mais escura. E aqui agora a gente vai colocar o verde escuro, tá? Esse verde escuro a gente já pode pescar dali e já vamos aqui ajustando para a gente terminar. A cabeça do passarinho, tá? A gente já tá aqui no finalzinho e a gente já dá para começar a ver que já tem um resultado muito legal da cabecinha do passarinho. Só que o passarinho aqui, as penas, elas vão ter nos limites muito certinho, né? E como é que a gente faz esses limites aqui para não ficar esse aspecto parecendo pelo de cachorro, né? Como é que a gente faz? Se a gente vai ver nas penas, as penas vão tendo limites, elas vão tendo limite mais claro, tá? Esse verde aqui não é exatamente um verde
do claro para o escuro, né? Então o que a gente faz? A gente vai fazer exatamente esse aspecto. A gente vai vir aqui, a gente vai colocar um pouco mais de fluxo e um pouco mais de opacidade e ainda tá pouco, vou botar um pouco mais. E esse verde, vou botar um verde mais claro aqui, para já ficar marcadinho. E aí eu venho aqui e vou fazendo pena por pena, tá? E aqui agora como é que eu faço? Eu vou usando sempre esse esfumo, tá? Que é para ele ir deixando mais suave essas peninhas quando a gente for fazendo, tá? Então, assim, eu já tenho a parte de dentro da reme, da peninha, não sei exatamente se é reme, mas se é esse o nome técnico, mas a gente já tem a parte de dentro da pena que a gente já fez, que é o pelo, que é o que parece pelo, tá? E aqui a gente vai, no lugar onde tem a pena mais clara, a gente vai deixando a pena mais clara, no lugar onde tem a pena mais escura, a gente deixa o fundo. E aí vai tendo o aspecto certinho dessas peninhas. E lembrando, gente, que pena é igual tijolo, tá? Eles não são sequenciais. Elas são assim, ó, tá? Então, a gente vai colocando aqui e vai ajustando só os pelinhos, só os brilhos da peninha, tá? Muito simples, sem muito problema. Ah, ficou ruim, tem problema não. Vem aqui e já dá um grau nas peninhas, tá? Vou botar aqui esse aqui um pouco menor e botar aqui um fluxo menor para não ter que estar recorrendo ao. Vou botar aqui maior mesmo e lá do jeito que estava. Que é para a gente não ficar precisando recorrer ao esfumo o tempo todo. Aqui, gente, a gente vai chegando na parte clara, tá? Então é bom a gente colocar mudando a cor da pena para deixar a pena também mais clara, para dar a ideia de volume geral, tá? E a gente vai colocando assim mais ou menos, porque lembra que isso aqui não é escama, tá? Então a gente não pode deixar o aspecto de escama aqui. A gente tem que deixar aspecto de pena. Aqui agora a gente vem com o esfumo e a gente vai passando aqui. A gente vai vendo que elas vão ficando bem suaves, tá? É isso mesmo o aspecto que a gente quer. A gente vai deixando aqui e aí vai ficando parecendo um pena mesmo, tá? Aqui tem que ter um pouco mais de cuidado para não deixar chapado o brilho. Agora a gente já tem lá o passarinho com as peninhas. Aqui agora, se a gente for reparar, ele tem um brilho
Primeiro que ele tem um brilho com verde mais claro aqui. E segundo que ele vai ter uns detalhes também escuros nas peninhas. Não tem problema. O que a gente faz? A gente agora vem colocando esses detalhes também mais escuros. Tá? Principalmente nessa parte aqui que escurece. Então, esses detalhes escuros vai ser a emenda de uma pena com a outra. Então, a gente coloca aqui, ó, entre os brilhos. Tá? Isso dá uma ideia de volume, da ideia de que a pena está fazendo assim para cima, tá? Então é super legal para a gente ter um resultado mais próximo da realidade possível. Agora a gente vem com o pincel e vai suavizando essa parte de leve, tá? Não força muito não, para não tirar a parte do fundo que a gente já fez. Com isso aqui agora, a gente já começa a ter o aspecto já de pena, né? A gente vai agora ajeitando aqui, vou deixar aqui um pouco mais claro, para ir pegando essa parte aqui, ó. Aqui foi claro demais, vou botar mais escuro. Aqui, entre uma pena e outra, tá? Aqui agora, vai ajustando. Trabalho de paciência, tá? E aí a gente vem. Cadê que eu tirei do lugar? Aqui. E aí eu venho suavizando essa parte também, tá? Aqui agora, se a gente tira o zoom, a gente já tem as penas do passarinho muito bonitinhas. Só que ele ainda tem aqui uma parte escura e esse brilho de fora. Então a gente não precisa mais pegar essa parte de micro, tá? O que a gente faz? A gente vai pegar o verde, o mesmo verde que a gente já estava usando. A gente vai botar esse verde mais escuro. Vamos colocar um pincel maior, de uns 30. 30 tá bom? E deixar aqui a opacidade e o fluxo muito lá embaixo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a característica desse pincel. Aqui no modo dele, a gente vai fazer o modo multiplicação. O que isso significa? Significa que essa cor que eu vou usar aqui agora, ela vai multiplicar com a cor do fundo e vai gerar uma cor nova. Então, se eu botar aqui simplesmente preto, ele vai pegar o verde e deixar o verde mais parecido com preto. Se eu botar um marrom aqui, ele vai misturar o verde com o marrom e vai me dar uma cor adicional, tá? Então, se eu boto aqui a cor mais escura, ele vai pegar, me mexer não só com o escuro, não. Ele vai mexer com o escuro e com a parte clara que a gente acabou de desenhar, tá? É bem simples. E se a gente vai passando, ó a textura aparecendo. Olha que bonito que fica. Aí a gente dá uma escurecida aqui nessa parte do centro, que essa parte do centro tá mais escura mesmo. Aqui qual é o problema? Se eu passo várias vezes no mesmo lugar, ó, ele vai escurecendo até chegar no preto, tá? Então tem que tomar cuidado que não dá para ficar passando para sempre nisso aqui, tá? Você tem que passar e parar uma hora. Ou não tirar o lápis de jeito nenhum, até você tá tudo pronto. Então a gente vai ajustando aqui. Demos volume para o passarinho. Vamos fazer a mesma coisa na parte da frente, né? A câmera está travada. Vamos fazer a mesma coisa na parte da frente, passar um marrom mais escuro aqui, ó.
para dar a ideia da luz aqui, tá? Lembra, dureza no mínimo, tá? Porque senão fica horrível no final. Fica com os traços muito marcados, tá? Aí vem aqui, ajeitou. Ele já dá até uma texturinha a mais, tá? Vamos colocar essa parte daqui de cima mais clara, só pra gente garantir. Vamos botar aqui um nadinha, um pouquinho de nada mais claro. Vamos aqui. Aqui na parte de multiplicação, não é mais parte de multiplicação, aqui já é parte normal. Só na dica de nada. E aqui agora, multiplicando, aquela parte do brilho ali é amarelo. É um amarelo misturado com verde. Então a gente passa amarelo aqui atrás. Bom, vamos passar o amarelo de fato, né? E aqui agora, a gente vai passando esse amarelo. E aí olha que bonito que vai ficando. Já temos o brilho de trás da cabeça do passarinho. Super simples, sem nenhum mistério, mas bem demorado. Isso aí não tem como enganar ninguém. Tá? Fechou, temos a textura. Passei muito, eu acho. Acho que aí tá bom. Um pouquinho mais só. Pronto, perfeito. Temos agora a textura da cabeça do passarinho. Tá? Super simples, sem nenhum mistério, só se atentar para as referências que a gente consegue, tá? No curso ao vivo, eu vou guardar esse arquivo e no curso ao vivo a gente vai terminar o passarinho e aí eu mostro como é que faz as outras partes e a balança de claro escuro. Mas não tem nenhum mistério. Daqui para frente não vai mudar nada do que a gente já viu aqui. É exatamente o mesmo esquema. A gente vai pegando pelo esboço e a gente vai seguindo o esboço e fazendo o balanço de claro e escuro de acordo com as cores que tem no nosso original, tá? Então eu espero vocês no curso ao vivo e, se quiserem, já podem pegar o curso na Hotmart Sparkle, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e eu espero que eu tenha sido útil e a gente se vê logo mais nos cursos ao vivo. Um abraço.